Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor. No vídeo de hoje eu quero comentar com vocês aí o Álvaro do canal Meteoro sendo cancelado no Twitter. Eu sei que cancelamento e Twitter são duas coisas que andam de mãos dadas, ou se você preferir X, né, porque mudaram o nome do site. Agora inclusive até a URL do site é X só, www.x.com. Bom, a questão é que o Álvaro, ele fez uma postagem no Twitter e aí foram lá e fizeram um questionamento bem interessante e a resposta que ele deu inflamou a comunidade toda contra ele. Na verdade, eu sinto que o Meteoro tá perdendo um pouco de prestígio com a galera da esquerda que antigamente ignorava ou fazia vista grossa para muitas coisas que ele fazia no Twitter, simplesmente porque ele tava alinhado, né, com os ideais deles e tal. Mas depois daquele debate que ele teve com o Mamãe Falei, onde ele foi destruído pelo Mamãe Falei, basicamente as pessoas estão criticando e cancelando bastante ele. Não só ele, o Luigi também foi cancelado, né? Então vamos dar uma olhada na postagem. Basicamente aqui ele traduziu essa postagem aqui. Eu não quero que... eu quero que a IA, a inteligência artificial, lave a minha roupa e a louça enquanto eu faço a minha arte e escrevo. Eu não quero que a inteligência artificial faça arte e escreva enquanto eu lavo a roupa e a louça. E a mulher fala, ela tem um ponto, inclusive eu concordo, hein? Se tivesse uma inteligência artificial pra lavar a roupa e a louça, eu ia ficar feliz pra caramba. Embora que a gente já tem máquinas que lavam louça e lavam roupa também, né? Máquina de lavar roupa todo mundo tem em casa, praticamente. Agora, máquina de lavar louça nem tanto, mas é a mesma coisa, né? Então, no final das contas, mas é uma ideia interessante que ela teve. Aí, beleza. Aí chegaram e comentaram isso daqui, ó. O Rafael François falou o seguinte... 23,59. Eu quero que a IA lave a roupa e a louça enquanto eu faço arte e escrevo. Não quero que a IA faça arte e escreva enquanto eu lavo a roupa e a louça. Aí depois meia-noite. E aí ele colocou várias thumbnails aqui do Meteoro, onde o Meteoro está utilizando inteligência artificial. Veja bem, que coisa, né? Mas que coisa, né, meus amigos? Assim, vamos lá. É complicado. Eu sou uma pessoa que eu não critico as pessoas que estão utilizando a inteligência artificial atualmente para fazer coisas, seja para fazer textos, para traduzir vídeos, para pegar e editar coisas, para fazer imagens e coisas do tipo. Eu não tô aqui para criminalizar essas pessoas. Eu sei que muita gente tá aqui para criminalizar, mas eu não tô aqui para criminalizar essas pessoas. Mas é muito complicado quando você vai e faz uma postagem falando mal da inteligência artificial, sendo que você está fazendo uso da inteligência artificial. É bem, meio soa como uma hipocrisia muito gigantesca, não? Bom, e aí beleza, o Álvaro vai lá e fala o seguinte: infelizmente eu não tenho a habilidade necessária para fazer do zero, então para mim é prompt e ajustes posteriores, sempre foi inviável encomendar capas personalizadas e sempre fiz sozinho. E aí o cara chegou e falou aqui: se você não tem a habilidade necessária para fazer do zero, paga alguém para fazer. Só tá relativizando o uso de uma, entre aspas, ferramenta que diminui a necessidade de uma profissão que deveria ser humana. E aí ele fala aqui: eu respeito a sua visão de uma profissão que, entre aspas, deveria ser humana. Acho que é compatível com o momento histórico. A gente só não pode tirar o direito do amador experimentar com os recursos que tem. Isso não diminui nenhum artista, pelo contrário. E aí a Lucy veio e fez uma postagem: os artistas estão em cima do Meteoro agora, já era. Como assim, pelo contrário, exalta? Aonde exatamente? Como? Assim... Ó, com todo respeito a você como amador, pode sim fazer do zero. O que você não quer é que fique ruim, e eu entendo e tal, mas tem tanto artista por aí que faria algo, pelo menos, por menos de uma assinatura do OpenAI. Eu concordo com ela, vai ter muito artista que trabalha praticamente de graça aí, o que eu acho uma coisa ruim. Eu acho que a galera tem que precificar o seu trabalho, mas não pode pegar, por exemplo, vender uma arte por R$5. Já teve artista aqui do Twitter e artista do YouTube que fez thumbnail por R$5, pra você ter ideia, sabe? Eu acho que o preço médio de uma thumbnail é geralmente de 30 a 50 reais. Então mantenha esse preço, né? Não precisa pegar e cobrar 5, 3 reais por thumbnail. Mas assim, se você faz 10 vídeos, aí você já soma. Digamos que o cara cobra, sei lá, 15 ou 20 reais por thumbnail. 10 já são 200 reais. É mais do que esse valor aqui que ela tá falando, né? E thumb desenhada ainda, eu imagino que essas 3 thumbnails aí sairiam muito mais caro do que a assinatura do OpenAI. Sendo bem sincero, tá? Porque eu tô falando de várias ações, não tô falando só de uma. Uma com certeza é mais barato, mas se você for pesar no final do mês, o artista ou o editor vai cobrar muito mais caro, com certeza, entendeu? E aí, beleza. O Álvaro vem e fala mais: então, não creio que o uso da IA esteja tirando espaço de alguém. Pô, aí vacilou. Claro que tá. É meio óbvio que a inteligência artificial tá tirando o trabalho de muita gente, sabe?
Mesmo eu, que sou uma pessoa que não criminaliza a inteligência artificial, eu entendo que a inteligência artificial tá tirando o trabalho da galera. O problema é que, na verdade, não é nem tirar o trabalho, é tornar esse trabalho mais acessível e barato. Por exemplo, você pega e vê o Skyrim dublado por inteligência artificial. Já cansei de mostrar, eu gosto muito de mostrar o Skyrim, hoje eu não vou mostrar. Mas fizeram uma tradução por inteligência artificial do Skyrim, do Fallout 4, de muitos outros jogos. Tem vários jogos que estão sendo dublados por inteligência artificial. E aí muita gente vai lá e critica, olha só, tá ruim essa dublagem, não sei o que, não deveria ter e tal. Mas já para pensar a acessibilidade que isso traz para muita gente, por exemplo, que não pode jogar Zelda em inglês porque não manja ou não tem a mesma afinidade com a língua e agora pode jogar porque tá tudo dublado ou traduzido por causa da inteligência artificial, sabe? Porque se você traduz o texto com Google Pro Translator, coisa tipo, você também está usando uma inteligência artificial para traduzir, né? Ou até mesmo o próprio ChatGPT. A questão é o seguinte, então isso traz acessibilidade para essas pessoas, por quê? Porque o tradutor ele não vai trabalhar de graça, o tradutor dificilmente vai lá. Você consegue imaginar um estúdio de dublagem desses famosos indo lá e fazendo uma dublagem completa do Fallout 4 só para a comunidade do Fallout? Não. Assim como a Bethesda não tá nem aí, ela tá cagando pra dublar isso. Você acha que a Bethesda vai dublar hoje o Skyrim? Eles não conseguem nem botar legenda no Skyrim, quanto mais dublar o jogo, entendeu? E dificilmente o Wendell Bezerra, o Guilherme Briggs vão pegar e vão fazer uma tradução de graça, entendeu? É o trabalho deles. Só que a inteligência artificial pode oferecer isso de forma gratuita, e aí que entra a questão. Essa questão de você ter opção de ter gratuito, de ter com qualidade, de ter sido feito por um dublador, vai ser o peso daqui pra frente. Porque eu não acredito que a dublagem vai deixar de existir, mas vai ter que abaixar muito drasticamente o preço do trabalho de um dublador, justamente pelo fato de ter a opção de fazer gratuito ali do outro lado, entendeu? E pras gigantescas, elas sempre vão pagar a dublagem, mas pras menores, tipo, um estúdio pequeno dificilmente vai ter dinheiro para fazer uma dublagem de coisa do tipo. O problema é quando essas empresas gigantescas ou esses canais gigantescos começam a se utilizar dessa inteligência artificial para cortar custos de pessoas que estariam trabalhando ali. Por exemplo, o Neil Druckmann falando que eles estão doidos para usar a inteligência artificial no lugar de programadores. Ou a Globo fez um documentário recentemente e colocou dublagem com inteligência artificial, entendeu? Tem coisas que a gente precisa do ser humano para fazer, e a inteligência artificial ela só é direcionada por um ser humano, o que significa que em vez de você ter 10 artistas, você vai ter um artista fazendo esse trabalho todo, entendeu? Então a inteligência artificial não vai substituir o artista em si, ela vai estar só reduzindo o trabalho deles e, por consequência, reduzindo o espaço de trabalho deles também. Então, muitos vão ter que abaixar o valor do trabalho, porque a inteligência artificial vai oferecer isso de maneira muito barata do outro lado. Muita gente acha que a gente vai chegar num ponto que não vai existir mais dublador, sempre vai existir dublador. O que vai acontecer é que vai ficar mais difícil a profissão e eles vão ganhar menos, ou seja, vai ter uma precarização desse trabalho. É isso que está acontecendo, certo? Essa é a discussão que está sendo feita. Mas eu não sei, entra numa questão muito filosófica aí também. Se o computador pode fazer certas coisas, até onde a inteligência artificial deve ter limites para fazer coisas, se tem que ter alguma regulamentação e principalmente a questão da acessibilidade, porque na década de 90 filmes e outras coisas mais não eram tão dublados assim, e filmes não eram tão populares, era um bagulho bem de nicho mais ou menos. Na década de 2000 a gente já mudou, então todo filme que ia pro cinema, por exemplo, era filme dublado. Por mais que o cinema hoje ele seja caro e você diga, pô, o cinema é coisa de elite, para você ir pro cinema você tem que ser rico, naquela época era pior ainda nesse quesito, porque você não tinha nem acessibilidade de ter um filme dublado em português. E o filme legendado é bem diferente a interpretação que você tem dele. Eu vi muitas pessoas falando do Paper Mario Thousand Year Door, que saiu recentemente. E eu fiquei pensando, a maior crítica dos reviews que eu vi em português é que se você não sabe inglês, você provavelmente vai perder uma das principais partes do jogo, que é a questão da língua do jogo. E que o jogo deveria ser traduzido para o português justamente para equiparar isso aí. E eu fiquei pensando, pô, mas não é só traduzir para o português as coisas que você tá lendo ali, se você manja ali com o dicionário do lado, você já entende a história, não? Só que eu entendi, porque assim, o Paper Mario Thousand Year Door, ele tem muita referência, muita coisa específica que até é difícil pra mim pegar. Então quem manja inglês vai conseguir experienciar o jogo de uma forma diferente, pelas piadas, pelos memes que são botados dentro do jogo. É tipo jogar Cyberpunk 2077 em português, com aquela dublagem estranha que eles botaram, meio Yu Yu Hakusho. Aquilo traz uma experiência diferente que você só vai ter na língua que você tá vendo, que é o português Brasil. Se você for jogar o Paper Mario em inglês, só vai ter essa experiência se você souber fluentemente inglês, porque tem coisa muito complexa naquele jogo, por mais que seja um jogo para criança, de certa forma, né? Então a dublagem, ou tradução nesse caso, é uma coisa de acessibilidade, entendeu? Então,
Você imagina alguém pegando e fazendo uma tradução do Paper Mario de graça para Nintendo, ganhar dinheiro em cima? Provavelmente não. Mas, né, a inteligência artificial não se importa com isso. Então eu discordo completamente do Meteoro aqui falando sobre isso aí, que a inteligência artificial não está tirando espaço da galera. Bom, e outra coisa, né? Estaria abrindo espaço pra você que é um artista meia boca fazer uns trabalhos incríveis e tal. É justamente esse o ponto. Então quer dizer que não precisa mais do artista pica das galáxias. O artista não precisa mais se dedicar tanto pra fazer um trabalho de alta qualidade, porque ele pode simplesmente utilizar a inteligência artificial pra melhorar o trabalho que ele já fez. E aí esse é o ponto de qualidade, mas em quantidade um artista faz 10 vezes mais o trabalho que ele faria normalmente com o uso da inteligência artificial, né? E aí o Álvaro fala, no meu jeito de ver as coisas, essa é uma ferramenta que pode ser bem ou mal utilizada. Eu realmente não vejo como nada do que eu possa fazer com ou sem esse recurso substitua a necessidade de habilidade de talentos com os seus, por exemplo. Eu também queria dizer que a gente sempre que o orçamento permite, encomenda arte e de gente maravilhosa. A gente paga adiantado, acredita e respeita. Da mesma forma, a gente abre espaço para cenografia, para divulgar artistas dos que a gente gosta. Tudo isso é pra me defender mesmo. Eu realmente acredito que as minhas posições em relação à tecnologia não tornem meu comportamento menos respeitoso aos artistas, de verdade. Eu sei que é a vida de quem vive recebendo convite pra trabalhar de graça. Eu sei como é a vida de quem vive recebendo convite pra trabalhar de graça. Assim, esse é um tipo de comentário bem escroto. É tipo, veja bem, eu sou um cara legal. É mais ou menos isso que ele tá falando aqui. E eu acho que esse é um pior tipo de resposta que você pode dar pra uma situação que você tá tomando um expose ou sendo criticado. Tipo, não, mas eu fiz bondades, olha só, mas você também tá fazendo uma coisa que talvez não seja tão bondade assim, entendeu? Com as pessoas que estão ao seu redor. E aí o Monge Han falou, ver esse tipo de atitude de alguém como você é mais danoso para a comunidade artística do que se fosse de um cara de extrema direita. Espero que colegas não sigam seus passos, ou ainda menos oportunidades sejam abertas para ilustradores na internet. Obrigado pelo grande desserviço. Caraca, galera, tá puta. E aí aqui o Monge Han fez um comentário interessante. Vamos lá. Meteoro Brasil tem praticamente 2 milhões de inscritos, vídeos monetizados e 10 mil reais por mês de financiamento coletivo. E não pode pagar uma produção de thumbnail em pixel art, nem que seja de um artista iniciante. A única opção é usar inteligência artificial e plágio mesmo. Bom, primeiramente, sobre a questão do plágio. A inteligência artificial que plageia, pelo que eu sei, não é as inteligências da Adobe e nem as inteligências do DALL-E, pelo que eu soube, tá? Eu não sou especialista nesse tema especificamente, mas esse é um ponto importante para se discutir. Não é porque, tipo, no começo eles pegavam do Google as imagens e a inteligência artificial replicava, até porque essa questão do plágio é muito complicada de argumentar. Porque o artista, quando ele tá aprendendo, ele tá fazendo o quê? Ele tá desenhando Goku, ele tá desenhando algumas coisas assim, não é? E de certa forma isso não seria considerado plágio, porque você tá copiando o trabalho do Akira Toriyama e fazendo igual. A inteligência artificial faz a mesma coisa, ela se baseia no seu trabalho e ela pega as suas imagens e ela reutiliza essas imagens e modifica algumas coisas para criar coisas completamente diferentes, do mesmo jeito que um artista normal aprende a fazer. A inteligência artificial tá seguindo o mesmo passo. É meio complicado e filosófica essa discussão de plágio aí. Só que a questão é que, assim, a inteligência artificial que você não paga para ter utilizado seria o Midjourney. Então ele pega as imagens do Google aleatoriamente, do DeviantArt e outras coisas mais. Porém, a Adobe, por exemplo, você está pagando os artistas. Como funciona a Adobe? Você paga uma mensalidade para Adobe, eu pago R$ 89 por mês na Adobe, certo? E aí eu tenho acesso aos programas da Adobe. Os programas da Adobe têm acesso à inteligência artificial. Então, para qualquer artista que está pagando, a Adobe está financiando a inteligência artificial já em primeiro lugar, certo? Então, se você é artista e você paga a Adobe, você está pagando e financiando justamente o que está para destruir o seu emprego, basicamente. Aí que já soa como uma certa hipocrisia, mas eu não acho que seja também. De qualquer maneira, aí beleza. Você está pagando para outros artistas receberem dinheiro e você também pode, inclusive, receber dinheiro através dos prompts da Adobe. Por quê? Porque os artistas que são pagos pela Adobe para criar essas imagens e colocar nos sistemas de inteligência artificial deles, eles recebem lá uma mensalidade, uma coisa assim, entendeu? Então é um trabalho que eles estão fazendo para pegar e alimentar essas inteligências artificiais. Todas as imagens que estão dentro da Adobe são pagas. Então eu não acho que esse papo de plágio, assim, ele funcione em todos os casos, como é o caso do Meteor, que pode muito bem ter utilizado o negócio da Adobe. Por causa disso, eu não pego e recrimino as pessoas que estão utilizando a inteligência artificial da Adobe. Eu, por exemplo, uso bastante da inteligência artificial da Adobe, já fiz até vídeo mostrando pra vocês como é que faz thumbnail na Adobe, que ele usa muito de inteligência artificial. Por exemplo, ó, eu vou pegar e abrir aqui o Photoshop 2024 e eu vou tirar uma print minha aqui. Não, vou tirar.
Vou fazer a thumbnail agora pra vocês verem, ó. Tá. Acho que essa imagem não ficou tão boa. Vou tirar uma nova foto, vamos. Tá, agora ficou melhor, hein? Vamos lá. Então eu vou abrir aqui a minha Adobe. Eu pago a Adobe original. Também tem a discussão, né? Ah, mas aí eu uso pirata. Eu não sei, viu, se falar abertamente que você está usando negócio pirata assim, funciona tão bem. Mas enfim. Aí beleza, ó, remover fundo. Pronto, tô usando inteligência artificial, saca? Eu usei inteligência artificial, poderia ter feito o trabalho, poderia ter pago para um thumb maker fazer isso aí, entendeu? Aí eu posso colocar aqui uma imagem pixel art, um rosto pixel art, careca. Ah, vou ter... droga. Um rosto pixel art. Aí a inteligência artificial da Adobe é alimentada por artistas reais, pessoas que estão trabalhando para isso. No caso do Leon e da Nilce, eles foram cancelados porque o artista deles estava utilizando isso para pegar e dar um tapa melhor nas thumbnails. Aí eu penso, pô, então quer dizer que eu tenho que tirar o emprego então do cara que tá fazendo com inteligência artificial? Será? Não deu certo. Não foi nada legal, na verdade, isso aqui. Eu não faço a mínima ideia do que é isso, claro. One man with glasses. About. Enquanto isso, voltando aqui pra treta. Aí, beleza, né? Tipo, falando sobre os valores que o Meteoro recebe. Se ele recebe 10 mil de financiamento, não acho que seja menos. Mas vamos lá no Social Blade, porque ele recebe doações também no canal. E canal de política recebe muito dinheiro. Mas o Meteoro tem alguns funcionários, né? Então o Meteoro não é só ele. Mas, pô, 12 milhões de visualizações. Pô, 12 milhões de visualizações já é praticamente 50 mil reais por mês. Fora as doações. Não ficou legal. Mas vocês entenderam, né? O que eu quis dizer, basicamente. Então, o Meteoro tá recebendo dinheiro suficiente, sim, pra pagar esse tipo de coisa. Achei meio migué falar que não tem dinheiro pra pagar as thumbnails ainda mais desenhadas, né? Aí é complicadinho. Aí depois, aqui, outro artista falou que o que me mata é toda essa questão do Meteoro usando IA, é a desculpa de nunca pude desenhar, como se o desenho fosse exclusivo de uma seleta classe de pessoas, sendo que é basicamente pegar um lápis e um papel, treinar e treinar. É isso aí, também acho. Por isso que a IA é tão tentadora para essas pessoas, porque elas não precisam passar pelo processo de errar, aprender e melhorar. Só cospe uma arte qualquer e se dizem artistas também. A desvalorização da nossa área começa logo quando chamam arte de dom e não de prática. Interessante. E aí depois ele colocou aqui na mira, ó. Se alguém não sabe algo e quer muito aprender, o que se faz? Estuda e pratica. Como você aprende e faz collages dessa forma? Eu mesmo comecei a fazer arte aos 38 anos, 7 anos atrás. Só não dá pra almejar resultados sem esforços. Fica o questionamento. Você quer desenhar? Eu acho interessante, né? Eu acho interessante pra caramba você estudar e aprender coisas novas. Eu sei desenhar, na verdade. Eu já fui artista, já fiz muitos desenhos. Eu gosto bastante, eu tenho DeviantArt. Um dia talvez eu mostre pra vocês os desenhos que eu fazia, sabe? Eu gosto bastante de fazer artes e coisas do tipo, mas tem que se haver uma separação entre arte e trabalho, porque o trabalho em si é artístico, mas não sempre é arte. É tipo jogos de videogame. Call of Duty é considerado arte? Talvez não, mas porque é feito pra vender e ganhar dinheiro. Mas, pô, The Journey pode ser considerado arte, entendeu? Então são coisas separadas no mesmo lugar. Então fazer produção em massa de thumbnail e coisas do tipo, muitas vezes é pra vender, é pra gerar clique, é clickbait, coisas do tipo. Não necessariamente seria pra um artista, entendeu? Então, nesse caso especificamente, volto a dizer. O ponto dessa discussão dos artistas perderem seu espaço talvez não seja sobre eles serem substituídos, mas sim por essa ferramenta precarizar o trabalho deles de certa forma, entendeu? E aí depois disso, deixa eu ver, acho que é só. O cara falou aqui, se você não tem habilidade pra fazer, paga alguém pra fazer. Tá bom, então é isso, clã. Essa é toda a treta do Meteoro lá no Twitter. Sinceramente, eu acho que as pessoas elas são muito emotivas sobre inteligência artificial e elas não entendem o que é inteligência artificial. Para você entender o que é inteligência artificial, você tem que entender que a inteligência artificial rege as postagens que você faz no Twitter, porque existe um algoritmo que define o que vai ser mostrado e o algoritmo define geralmente treta, briga e política. Então, você está sendo influenciado por inteligência artificial já nesse ponto. Traduções em geral, porque você vai ver um texto em inglês que foi traduzido para o português, uma legenda, alguma coisa assim que foi colocada. Pensa assim, foda-se o trabalho do legendista, eu não me importo com ele, mas o legendista... Pensa assim,
O legendista, a pessoa que legenda vídeos, que trabalhava fazendo legendados em coisas de filmes e tal, hoje em dia ele não tem mais essa profissão. Hoje em dia, ele virou um revisor. Por quê? Porque a inteligência artificial legenda tudo. E sendo bem sincero, como o Gaveta gosta de falar, é um trabalho de corno. Fazer rotoscopia é um trabalho de corno também. E rotoscopia é uma coisa que a inteligência artificial já faz. Ela não faz em vídeos ainda, mas logo logo faz rotoscopia em vídeo também, entendeu? Então, é isso que é a inteligência artificial. É uma ferramenta que está em todos os ramos da sua vida já. Que já rolou essa revolução. Ela tá na sua mão, no seu celular, ela tá nos vídeos que você assiste do Reddit, ela tá em tudo. Ela não é só as imagens que estão sendo colocadas ali, mas essas imagens elas geram tanta polêmica, tanta treta que as pessoas só falam sobre isso e as redes sociais só vão publicar polêmica e justamente essa é uma polêmica que vai ser publicada. E é fácil criticar ou cancelar alguém porque essa pessoa usou a inteligência artificial e não entrar no debate do que poderia ser feito, entendeu? Porque uma coisa é você criticar uma pessoa, xingar o Álvaro, cancelar o Álvaro, não vai fazer diferença, entendeu? Vai mudar a situação? A roda já tá girando há muito tempo. Como você para isso? Você investiu nisso pagando dinheiro para Adobe. Você investiu nisso dando dinheiro pro YouTube, pro Google, pro Twitter, pro Facebook. Ah, mas eu não comprei nada deles. Você é o valor desses sites. Você estar utilizando esses sites gera receita para esses sites. E essa receita é bilionária. Então, você financiou isso tudo, certo? E agora você está criticando alguém, xingando alguém que está utilizando na ponta da lança, não vai fazer a mínima diferença isso, não vai mudar a direção. Assustar as pessoas para que elas não usem inteligência artificial não vai mudar. Até porque a gente já está vendo o ponto que as pessoas que estão utilizando inteligência artificial estão ganhando vantagem em cima das pessoas que não, porque essas pessoas estão tendo mais tempo. É a mesma questão ali de lavar louça. Se você passar 1 hora lavando louça todos os dias e você coloca uma máquina de lavar louça lá, você vai ter 1 hora produtiva a mais por dia. A mesma coisa para a inteligência artificial. Eu, por exemplo, utilizo muito da inteligência artificial nos meus vídeos para pegar e fazer legendamento de vídeos, revisões e outras coisas mais. Os vídeos do professor eles não poderiam ser editados, por exemplo, e não eram editados antigamente, porque eu não conseguia ter acesso a isso. Então, fazer essa revisão toda com a inteligência artificial me dá espaço produtivo para eu fazer edições para os vídeos do professor, entendeu? E fazer as thumbnails mais rápido por causa do Photoshop me dá mais tempo produtivo para colocar nos vídeos, nos roteiros, nas outras coisas, me dá mais espaço para mim ser criativo. Só que isso é uma precarização do trabalho, de certa forma, se você for parar para pensar. Quem não tem dinheiro para pagar, como eu, por exemplo, eu acho que deve ter qualquer tipo de coisa que possa ajudar a melhorar o seu trabalho, entendeu? Mas quem tem dinheiro para pagar e tá evitando de pagar para outras pessoas trabalharem, olha, uma coisa importante para falar aqui. Sempre, inteligência artificial vai ser inferior a seres humanos. Então, por exemplo, se eu tenho uma equipe de thumb maker, legendador, revisor, roteirista e editor, 5 pessoas na minha equipe, mas eu para narrar, eu vou ter o mesmo trabalho que se eu estiver fazendo essas 5 funções com inteligência artificial. Só que é óbvio que com inteligência artificial eu vou gastar muito menos. Eu pago uma mensalidade para Adobe, por exemplo, de R$100 e eu não tenho que pagar 5 salários para a galera. Porém, a qualidade vai ser muito inferior. A qualidade de 5 pessoas trabalhando vai ser sempre melhor do que a qualidade de uma pessoa trabalhando e gerenciando 5 inteligências artificiais. Então, os meus vídeos, eles sempre vão estar inferiores, a qualidade das minhas thumbnails sempre vai ser inferior à qualidade de um artista que realmente sentou lá e passou horas para fazer. Sempre. Entenda isso. Aí você pega um produto, seja um documentário de uma empresa gigantesca, multimilionária, que perde qualidade, que fica uma merda, justamente porque você está querendo economizar na parte do artista, aí pesa, né? E inclusive as pessoas recompensam mais qualidade no YouTube. O MrBeast ele tem uma qualidade absurda, ele recebe por causa disso, mesmo que ele use inteligência artificial para dublar os vídeos dele, entendeu? Mas é óbvio que quando você tem um dublador ali para fazer o trabalho é muito mais bonito, é muito mais interessante para fazer do que se você estiver utilizando só a inteligência artificial. Recentemente eu mostrei para vocês, né? Se liga só, galera, como Val Voces, está tudo certinho aí. Essa é minha voz feita por inteligência artificial. Meu vídeo de ontem foi totalmente dublado por inteligência artificial. E muitas pessoas me xingaram por causa disso. É engraçado e divertido, sabe? E isso me ajuda a ter mais trabalho, para fazer mais coisas, para fazer mais rápido, entendeu? Para entregar mais.
E isso é um trabalho no final das contas, entendeu? E a gente tem funcionários que dependem da gente também. Então, no final das contas, são famílias que vão ser alimentadas e outras coisas mais com o dinheiro oriundo disso, de certa forma. Então, eu não consigo pegar e criminalizar quem é criador de conteúdo pequeno e tá utilizando. Mas, pô, criador de conteúdo gigante, ainda por cima ficar falando que é contra a inteligência artificial, mas tá usando, aí já é complicado. Por exemplo, eu trabalho com inteligência artificial, uso em alguns ramos do meu trabalho. Não uso tanto para fazer arte, né? Eu tenho a opção de fazer arte com inteligência artificial, mas eu não uso. Sempre que eu preciso de uma arte, eu contrato um artista para isso, não só pelo fato de ficar 10 vezes melhor, mas também pelo fato de que o artista, ele vai trabalhar, ele vai receber, vai fazer coisas e tal. Sempre que eu posso, né? Porque também não é, a gente não tem dinheiro infinito. Mas eu não fico pegando e pagando de gatinho na internet, sabe, lacrando lá, falando mal de inteligência artificial, sendo que eu tô usando. Então, nesse caso, a gente pode dizer que o feitiço realmente voltou contra o feiticeiro, né? E é isso, claro. Tudo que você fala na internet vai ficar guardado. E você tem que tomar cuidado pra você não pegar e se comprometer. E esse é um momento que eu acho que o Meteoro se comprometeu bastante, né? E é isso, clã, o vídeo de hoje. Eu acho que esse vídeo ficou bem maior do que eu gostaria. Peço perdão pra vocês, não queria que o vídeo tivesse ficado tão longo, mas é isso. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.